Olá, tudo bom? Seja bem-vinda novamente ao nosso canal, esse lugar que a gente conversa sobre as diversas formas de violência contra a mulher. E hoje eu trago para você um livro mundialmente famoso, em que já virou filme há algum tempo atrás, que conta a história da mulher negra, a mulher negra e pobre do sul dos Estados Unidos. A história é A Cor Púrpura, de Alice Walker, e conta a história de Celie, uma mulher negra muito pobre que morava no sul dos Estados Unidos, nessa década de 1900, em que ela vivia num sistema praticamente medieval. Ela era a escrava da família por ser uma das filhas mais velhas, e ela sofreu todas as formas de violência que você possa imaginar. Ela sofreu violência física, psicológica e foi até estuprada pelo próprio pai. Ela perdeu a mãe muito cedo e o pai dela, uma pessoa muito ruim, a vendeu para um homem bem mais velho que queria arranjar uma mulher para continuar sendo escrava, porque ele tinha 5 filhos e ele não tinha, ele já era viúvo e queria alguém para cuidar desse monte de filho deles. Ela foi vendida para ele e continuou sendo, ela só trocou de local de exploração. Ela cuidava desses 5 filhos, cuidava da casa, apanhava desse marido, era maltratada, humilhada e tinha uma vida muito difícil. E ela, para diminuir um pouco essa dor, ela escrevia cartas para Deus. E ela desabafava, ela questionava essa vida que ela levava, até que um dia a vida dela teve uma mudança radical, porque ela conheceu uma mulher chamada Shug. Esta mulher foi levada pelo seu marido para a casa dela para Celie cuidar dela porque ela estava muito doente. E o pior de tudo nessa história é que esta mulher é ex-amante do marido de Celie. Ou seja, Celie foi obrigada a cuidar da ex-amante do marido dentro da própria casa dela. Só que, obviamente, a gente pensa, é o fim do mundo para Celie. A vida de Celie, que já era difícil, piora mais ainda. Mas não. Celie e Shug se tornam grandes amigas. Aliás, uma amizade que até transcende a amizade. E ela começa a abrir a mente dela, porque essa mulher é uma artista, mente aberta, que conhece o mundo e começa a mostrar um mundo diferente para Celie. Eu recomendo, logicamente, a leitura deste livro, mas tenha um pouco de cuidado, que é uma história muito forte, é uma história que mexe com a gente, principalmente nós mulheres que somos empáticas, que sabemos nos colocar no lugar de uma pessoa que sofre. E esse livro mostra coisas extremamente interessantes para a mulher. Por exemplo, ele mostra a resiliência de nós mulheres, a nossa força para prosseguirmos nossas vidas mesmo diante de um contexto totalmente desfavorável. Ela mostra a história da mulher negra e pobre nos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos a população negra é minoria e essa população sofria muito e ainda sofre muito com diversas formas de violência, de preconceitos e exploração. Só que naquela época a situação era bem pior ainda. E eu trago para você uma intenção. Eu sugiro que você leia este livro, que é muito bom, e você olhe pelo lado positivo da história. Por quê? Muita gente critica nós feministas porque nós somos mulheres chatas, barulhentas, brigonas, que nós odiamos homens. Não, nós não odiamos homens. Nós odiamos o machismo, nós odiamos a misoginia, o preconceito e todas as formas de violências que as mulheres sofrem simplesmente por serem mulheres. E perceba como o feminismo evoluiu, como o feminismo melhorou a nossa vida, porque esta história retrata uma realidade que existiu e que nós mulheres, pelo menos nós mulheres ocidentais, modernas, trabalhadoras, estudadas, não vivemos mais. E se vivemos, temos o poder público a quem recorrer. É um sistema logicamente deficitário, mas existe. Coisa que nesta época não existia. Existia aquela mentalidade de que briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, ninguém quer saber e ninguém quer ajudar. Então, olhe sim essa história como
um retrato de uma época em que nós éramos invisibilizadas e hoje não. E hoje existe toda uma corrente de proteção invisível entre nós mulheres e existe sim um movimento muito sério, muito profissional de mulheres que não querem mais se calar e não se sujeitar, porque nós somos cidadãs sim e não somos cidadãs de segunda categoria. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like e me siga no Instagram, porque lá eu trago dicas diárias sobre violência contra a mulher. Um grande abraço. Tchau!